Nova geração, prodígio atualmente. Ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro, sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. 6. Mês. XXX. Dia. XXX. Dante, muita coisa mudou em 2 anos. Pra falar a verdade, coisa até demais para eu compreender, mas acho melhor começar com o que aconteceu comigo após meu sonho com a entidade 10º. Sendo sincero, foi meio estranho tudo que ocorreu num momento que parecia durar a eternidade. Eu estava no meio do vazio sem fim, no outro um ser de pura luz branca veio e fala comigo admitindo que foi ele o ser que me mandou para esta realidade. Não consigo imaginar nenhuma razão por trás disso, mas isso não importa muito. Eu estou aqui e este ser me deu poder sim. Para falar a verdade, o que ele me deu foi o conhecimento sobre um feitiço que só pôde ser usado por semideuses. Uma técnica de criação que basicamente molda toda a matéria orgânica e inorgânica para criar um novo ser vivo. Em outras palavras, essa magia pode criar seres de poder igual ou maior do que os deuses. Mas tem um porém: só pode ser usado se for alimentado pelo sangue de uma divindade ou pelo poder de um deles. O melhor é que isso torna para alimentar o poder do indivíduo até que ele esteja pronto para ser utilizado por seu portador, que neste caso sou eu. De fato, isso é meio louco. Primeiro eu renasci em um novo mundo, depois lutei contra monstros, depois decidi usurpar o trono do Olimpo e agora ganhei a benção de uma divindade do além para conquistar meus objetivos. Droga, desse jeito terei um infarto em algum momento. Primeiro devo relatar o que aconteceu nesses últimos anos. Para falar a verdade, meio que tudo que ocorreu nos livros aconteceu nesses últimos 2 anos. A primeira coisa que devo salientar é que Annabeth estava viva e com a ajuda de Percy, Zoe e Thalia eles conseguiram salvá-la, junto também a Artemis, que carregava o céu, mas que foi salva por Percy. Houve então outras coisas que aconteceram, como a morte de Zoe e o destino intervindo e ordenando que Thalia fosse feita uma caçadora. Depois disso houve anos de pausa, ao qual usei para me treinar até a exaustão. Thalia e as caçadoras vieram mais 2 vezes e nós dois tivemos intensas lutas um com o outro. Meio que fizemos nossas armas como na minha do tempo original, apenas com a diferença em que foi eu e Percy o qual lutamos juntos no labirinto e até fomos parar na ilha de Calipso, depois que a união de nossos poderes fez com que toda a forja de Hefesto fosse explodir em chamas. Quase morri, mas por sorte sobrevivi com a ajuda de Calipso. Eu e Percy ficamos na ilha por 2 semanas, mas a Titânide deu em cima de nós muitas vezes. Outras pessoas ficariam irritadas ou até a desprezaram por ela basicamente se jogar em 2 jovens desconhecidos. Mas sendo sincero, ela ficou 2000 anos presa numa ilha sozinha e sem ninguém, e além do mais salvou nossas vidas. Prometi a mim mesmo que, se possível, eu a tiraria desta prisão. Isso é claro que não significa que aceitei suas investidas românticas, até a nossa última, em que estávamos totalmente curados. Ano 2015. Local desconhecido. Olhando para a lua cheia, Dante estava de pé na parte mais alta da ilha de Calipso. O jovem semideus finalmente tinha sido curado de todas as queimaduras e cortes dos monstros que eles haviam enfrentado na última missão. Moreno de olhos azuis olhou para as estrelas no céu, seu rosto impassível enquanto sua mente caía em pensamentos profundos. Por quase 1 hora ele ficou ali olhando para as estrelas até que suspirou. Sabe, é errado ficar
estar espionando alguém por quase 2 horas. Senhorita Calypso, comentou o semideus enquanto das folhagens dos arbustos uma figura saia. Era a bela mulher de longos cabelos dourados, pele bronzeada e olhos azuis, assim como o filho de Zeus. A Titânide sorriu para o semideus, que ainda não tinha virado a cabeça para vê-la. Na verdade, só faz 40 minutos, comentou sorridente enquanto se andava até o semideus. Mbosa está na colina mais alta da ilha, dando vista para o mar, que ela é iluminado pela lua cheia e as estrelas do céu. Contou cada segundo que esteve me observando. Não sei se devo ficar honrado ou amedrontado por tal ato, brincou Dante com um sorriso. Agora olhando para a Titânide, que corou levemente, com seus dedos brincando com seus cachos dourados. Não há muito o que se fazer aqui. Já explorei cada canto desta terra, e passei 100 anos memorizado cada lugar. No final acho que minha mente gosta de uma novidade quando vê uma, disse a loira. Quanto tempo você acha que está aqui? A loira suspirou, seus olhos azuis refletindo ao quão velha ela realmente era, apesar de sua bela aparência. 2115 anos, 3 meses, e 42 horas. Deseja que eu fale os segundos também? Perguntou asperamente, fitando o semideus. Não quis ofender Ladical. Foi interrompido pelo rosnar da imortal, que o olhou com fúria nos olhos. Eu não dou mais uma Lade. Eu não sou mais nada. Uma única lágrima desceu de seu olho antes que ela fosse rápida em limpar. Dante, pela primeira vez em muito tempo, ficou surpreso e sem palavras. Estava claro que os tempos vivendo em isolacionismo forçado tinham feito mal à imortal. Ele só poderia culpar a Zeus e ao resto do Olimpo por simplesmente se esquecer dela. Lamento por tudo, Calypso. Não há muito que eu possa fazer, ele disse, dando-lhe um ombro amigo para que a loira pudesse desabar. Lágrimas marcharam sua camisa enquanto o semideus a consolou de sua tristeza. Você poderia fazer algo por mim? Ela murmurou entre soluços. Se estiver em meu alcance, o semideus respondeu firmemente, olhando para a Titânide, enquanto a mesma olhou em seus olhos. Durma comigo. Apenas esta noite me faça me sentir algo além de solidão. Houve uma pausa. Dante em si estava surpreso, apesar de considerar que não deveria se sentir surpreso por tal pedido, afinal ela havia tentado nos últimos dias. No final, Dante decidiu retribuir a boa vontade da loira com sua própria. Se é assim que vice desejariam, despida. Ele então a beijou. Tempo presente. Dante, então foi isso que aconteceu. Agora, depois de preparações e conversas com Luke, nas poucas vezes que podíamos se encontrar, decidi que era a hora das massas jogadas mais fortes. Ele seria o receptáculo de Cronos, mas não como os titãs esperam que aconteça, pois com meu novo poder ao qual X me deu, eu pude compartilhar com outros, e dei isto a Luke para que quando Cronos tentasse tomar seu corpo, ele absorvesse o poder de Cronos ao longo do tempo, e com isso também destruindo sua alma. De fato, este foi um de nossos planos. Após alguns meses, eu mergulhei no rio Styx com a bênção da própria personifica o do rio Styx, e voltei Maia forte. Assim como Percy, nossa pele era de aço, nossa força imparável e nosso poder era inigualável. Infelizmente, eu sabia que no final desta guerra só um de nós estaria de pé. Ano 2016. Um ano depois. Nunca em todos esses últimos anos se viram os semideuses tão sério quanto estavam agora. Jovens de pouco menos que 18 anos estavam se armando, treinando e preparando-se mentalmente para a guerra que aconteceria. Não fazia nem alguns meses o acampamento já havia sido atacado pelas forças de Cronos, mas um certo filho de Zeus foi a chave da vitória. Pois mesmo quando hordas imortais de monstros vieram para se banquetes com a carne dos semideuses, Dante, o filho de Zeus, junto a ele, Clarice e Larue junto a outros semideuses, lutaram juntos como um, e após horas de luta sem fim, obtiveram a vitória contra os monstros e até mesmo contra alguns dos semideuses que traíram o acampamento, apesar de que esses de alguma forma conseguiram fugir no final após meses de preparação. Hoje era noite, o Olimpo já os havia convocado.
Percy Jackson já havia ido para o oceano para ajudar seu pai enquanto Talia liderava as caçadoras. Enquanto os deuses se preparavam para enfrentar um dos filhos monstruosos de Gaia ao qual foi libertado pelos Titãs. Enquanto isso, Dante auxiliou e liderou o acampamento Tempo Presente Guerra de Mantan. Era noite quando mais de 200 semideuses se viram numa marcha contra os exércitos titãs. Nos céus, arpias e outros monstros voadores lutavam com os semideuses, que tinha grande habilidade com os Pegasos, enquanto que na terra Dante liderava suas tropas com um olhar de águia e punhos de ferro avançar. Mantenham-se juntos. Clarice gritou quando sua lança penetrou no coração de um centauro, enquanto de trás de si flechas acertaram os cães do inferno que vinham correndo em sua direção por baixo do elmo. A semideusa deu um sorriso feroz e alegre enquanto seus irmãos e mais alguns semideuses se dirigiam a ela. Esse bairro está sob controle, precisamos nos direcionar para a próxima vanguarda. Malcolm, filho de Atena, comentou, e Clarice apenas deu um grunhido de resposta antes de girar sua lança mágica. Vocês, filhos de Atena, têm uma grande habilidade de afirmar o óbvio. O adolescente apenas riu antes de dar de ombros, pegando seu par de adagas. Por favor, todos nós sabemos que você está gostando disso. A semideusa não se dignou a responder o semideus. Dante, como você está indo? A voz grossa e firme de Cronos foi ouvida na mente do filho de Zeus, que sorriu. Está tudo bem, meu senhor. Nada muito difícil até agora. Como está indo sua investida? Uma risada sinistra ecoou. Muito bem, meu garoto. Logo nossas forças chegaram até o Olimpo. Apenas um certo filho de Júpiter está atrapalhando. Dante estreitou os olhos por um segundo. Em sua memória havia um filho de Júpiter, e isso significa que Jason estava nessa batalha. E conhecendo os deuses, esta batalha estava em alguma outra parte de Mantan. Meu senhor, há uma maneira de usar esse filho de Júpiter a nosso favor. O semideus quase pôde ver o olhar surpreso no rosto de Cronos, que usava o corpo de Luke. É como isso seria possível, garoto? Era a vez de Dante sorrir. Enviarei Talia para lá de alguma forma. Se não estiver errado, Talia deve ser a irmã deste filho de Júpiter. Ela irá convencê-lo, e se isso não acontecer, com toda certeza ele se verá abalado emocionalmente. Dante não precisou ser um gênio para ver que Cronos aceitou a ideia, e logo com uma simples mensagem telepática Talia teria sua recompensa por ajudá-lo. Mesmo que ela não saiba disso, de qualquer forma Dante liderou suas tropas, aos quais muitas delas eram na verdade traidores disfarçados. Não era à toa que a maioria dos que ele estava liderando fossem filhos de deuses menores, ainda mais filhos de Hecate, que eram os melhores lançadores de magia que um exército poderia ter para a vitória a avançar. A guerra continuou e sangue seria derramado. Dante apenas se arrependeu que os monstros não derramaram sangue. Seria muito mais emocionante. Os deuses lutavam sem parar contra Tifon, pai dos monstros e filho de Gaia, sem qualquer tipo de descanso. Os mesmos apenas continuaram sua luta sem parar, pois no final a profecia não poderosa ser mudada, e agora apenas um herói poderia salvar o Olimpo ou destruí-lo. Percy Jackson junto a Grover haviam entrado nos corredores do Olimpo, sendo surpreendidos quando Dante voou até ele, quebrando uma parede no processo onde o mesmo matava um gigante das colinas, com sua espada gravando no olho do monstro. Dante, graças aos deuses você chegou. O semideus deu um sorriso reconfortante antes que o filho de Zeus a sentir com um balançar positivo da cabeça. É bom encontrá-lo, Percy. Agora devemos ir, mas antes, Grover, peço para que não venha conosco. Vejo que seu braço está ferido. Fique aqui e cuide dos retardatários. Dante comandou sem dar chance para que o sátiro falasse algo, enquanto o mesmo já corria, levando Percy para a sala
sala do trono não foi difícil para que Dante e Percy chegassem até a sala do trono. Apenas um grupo de dúzias de lestrigões e outros monstros para tentar impedi-los, mas comparado ao nível dos dois semideuses, isso era basicamente um passeio no parque. Lâminas que brilhavam em raios e gelo lutaram juntas, cortando e variando monstro após monstro em uma batalha que parecia o início de lendas. Dante usou seus poderes para convocar relâmpagos pelas mãos, acertando dezenas de monstros no único disparo. Percy usou a umidade do ar para criar gelo, acertando outra dezena. Nenhum deles parou em seu massacre unilateral. Enquanto corriam em direção à sala do trono, quase parecia que já estavam abertos. E ali dentro, no centro da sala do trono, Cronos, usando o corpo de Luke, sorria sinistramente. Ora, finalmente, Percy Jackson e Dante Jones, prontos para se curvarem a mim ou morrer tentando em vão me impedir. Sorrindo, o Rei Titã brincou olhando para Dante, ao qual deu um aceno quase que imperceptível. Nunca nos renderemos, você cairá aqui e agora. Percy rugiu, com Dante quase querendo rir de tais palavras. De fato, Percy, ele cairá, assim como você. E logo assim a batalha começou. As batalhas estavam no impasse. Os titãs que fugiram do Tártaro já haviam sido derrotados em sua maioria, com apenas alguns monstros correndo à solta. O exército dos semideuses avançou para o Olimpo, que agora, assim como os deuses que haviam acabado de vencer, estavam no processo de aprisionar Tifon novamente. TSK, parece que temos mais problemas. Essa era a voz de Ares, quando o mesmo bloqueou a lança de Perseus que há muito esperava os deuses no Olimpo. Você tem uma grande habilidade de falar o óbvio, Atena comentou com desdém antes de avançar contra outro titã. Aos céus, Zeus usava todo seu poder destruindo os enxames de monstros voadores que corriam desenfreado pelo Olimpo. Menos conversa e mais luta. Avançar. Surpreendentemente, quem falou foi Afrodite, cuja lança atravessou a perna de outro titã. Maldita! Murmurou o titã, cujo elmo escondia perfeitamente seu rosto. A deusa do amor e da beleza sorriu enquanto bloqueava mais um golpe do imortal. Jason Grace liderava suas tropas rumo a destruir os únicos de Roma sem piedade, mas em suas constantes lutas, ele acabou sendo afastado de sua legião e agora estava cercado por um exército de monstros que variavam de centauros, sátiros e gigantes das colinas. O semideus sabia que era chegado seu fim, mas ele não cairia sem lutar, buscando nas profundezas de seu ser o poder ao qual ele nasceu. O semideus rugiu aos céus enquanto todo seu corpo brilhava em raios. Querem um pedaço de mim? Então pode vir, vou mandar todos vocês para as profundezas do inferno. Com a Gladio na mão e uma lança de eletricidade na outra, o semideus fez o massacre, enquanto monstro após monstro vinha em sua direção bloqueando a lança de um ciclope. O mesmo atacou com um corte horizontal que retirou as patas do monstro, que caiu gritando de dor antes que o pé do semideus esmagada seu crânio. Sentindo perigo com instintos afiados, o mesmo saltou, desviou no último segundo quando flechas vieram voando em sua direção. Com o estender de mãos, ele disparou raios em direção ao grupo de impulsas que rugiram enquanto eram queimadas ao esquecimento. Infelizmente, isso foi tudo que ele pôde fazer, por em certo momento uma marreta o acertou, dobrando sua armadura romana e o mandando bater contra as paredes de algum prédio, vomitando sangue. Jason se levantou e disparou um raio no gigante das colinas. Sua espada logo se viu cortando o cão infernal por onde quer que avancem contra ele. Eles não param de vir. Desse jeito eu irei. Suas reflexões foram paradas quando dos céus infestados por arpias e outras criaturas não muito agradáveis um raio caiu do céu e dele a forma de uma garota. Por um segundo Jason achou que sua mente havia finalmente desistido dele, pois por um segundo ele pensou que tinha visto sua irmã Talia. A garota de cabelos pretos olhou para ele com olhos arregalados de surpresa que se tornou alegria enquanto a mesma fazia um caminho de destruição perante os monstros tolos para suficiente para atacá-la. Jason, é você?
Ela gritou e já só sentiu-se como se todo o músculo de seu corpo se tornasse geleia. Deuses do Olimpo, era ela sua irmã? Pensou o loiro quando correu em sua direção. Talha. O cheiro de ozônio e a temperatura a graus negativos era um dos muitos sinais da longa luta entre Percy e Dante contra Cronos. O Titã era formidável em combate. Sua foice era uma terrível devastação, enquanto o mesmo lutava sem quase nenhum esforço. Vocês são impressionantes, mas infelizmente não estão no mesmo nível que eu, brincou Cronos, enquanto bloqueava mais um ataque de Percy antes que o mesmo desviasse da apunhalada de Dante, ao qual chutou o Titã para longe e invocou uma lança de eletricidade para tentar acertá-lo, mas o golpe foi totalmente bloqueado, pois o tempo ao redor do Titã foi controlado e o mesmo escapou do ataque. Sorrindo, Cronos usou seu poder para retardar os semideuses, enquanto olhava para Percy com desdém antes de disparar um choque de energia dourada que bateu contra o filho de Poseidon, que foi mandando voando contra o trono de seu pai. Dante olhou para Cronos, ao qual olhou para o mesmo com um sorriso. Acho que é hora de toda essa farsa acabar. Foi então que, numa reviravolta, Percy olhou para o filho de Zeus, que já não estava imobilizado. Percy se levantou, enquanto Dante apenas olhou para o filho de Zeus impassível. Percy, as engrenagens na mente de Percy lutaram para compreender o que estava acontecendo, mas como se para quebrar qualquer ilusão de mão entendido, Dante usou seu poder magnético para trazer Percy para sua frente, e antes que o semideus pudesse se defender, um poderoso choque elétrico acertou o filho de Zeus. Gritou, caindo de joelhos e olhando para Dante com total ódio e desprezo, mas o filho de Zeus não lhe deu atenção, enquanto se curvava para Cronos. Meu senhor. Cronos sorriu, dando alguns passos à frente, enquanto sua foice pairava sobre Percy, que ainda olhava com puro ódio para Dante. Você nos traiu a todos nós. Houve a força de um terremoto por trás dessas palavras, mas Cronos sorriu enquanto Dante o olhava com um rosto impassível. Adeus, disse o filho de Zeus. De fato, adeus, Percy Jackson. Percy fechou os olhos, esperando para que tudo acabasse logo, mas o que ele esperava ser rápido não veio. A dor que ele esperava sentir também não. Abrindo os olhos, o mesmo pode ver uma lâmina atravessando abaixo da axila de Cronos, enquanto sangue dourado escorria. Adeus, Cronos, filho de Gaia. Sua vida imortal chega ao fim. Dante então murmurou algo que não fazia sentido, enquanto uma aura dourada cobria o mesmo. Isso é. Percy não pode responder. Quando foi mandando novamente para longe, quando Dante surgiu o poder do Titã, enquanto Luke Castellan caía no chão de joelhos. Bem-vindo de volta, Luke. O filho de Zeus agarrou a foice de Cronos, enquanto o poder dourado é azul. Era um diodo nela. Dante, pare com isso. O que acha que está fazendo? Gritou Percy enquanto tentava impedir o filho de Zeus, quando o mesmo apontou a foice para os reinos dos deuses, fazendo o que é necessário para os semideuses. E então uma luz dourada e azul cortou os tronos. Enquanto Dante cantava em uma língua estranha, dezenas de esferas de luz de diferentes cores voavam em direção ao semideus, que se sentou cada vez mais poderoso. Poder como nenhum outro acertando seu corpo, enquanto o mesmo sentia todo o seu sangue, carne e alma mudar para algo maior, algo mais forte e imensamente mais poderoso. De um reino além dos reinos, um ser olhava para tudo isso com um sorriso no rosto, vendo sua mais nova obra. Morre Dante Jones, filho de Zeus, e nasce agora Dante, o rei dos protógenos, comentou a divindade X enquanto via a nova forma do antigo mortal, que agora era imortal. Seus cabelos eram de ouro e o corpo brilhava em poder divino e energias nunca antes vistas em qualquer outro ser. Mesmo os deuses em sua forma divina, tudo nele era poder,
Poder incomparável que parecia não ter limites apesar de estar muito abaixo da entidade XXX. Dante Jones, o filho de Zeus, através de artimanhas e enganos se uniu aos Titãs, se tornando um espião para Cronos, enquanto também recrutava semideuses para a causa do Titã. Infelizmente para Cronos, isso não passava de uma mentira, pois secretamente Dante reuniu semideuses para sua verdadeira causa de conquistar o Olimpo e destruir os deuses com a ajuda do ser conhecido como entidade décimo. Dante recebeu conhecimento de uma magia que possibilitou que ele absorvesse o poder divino dos deuses, e foi na guerra final, quando Cronos parecia ter ganhado quem pertencia à sua lealdade com uma facada pelas costas. Dante atravessou o verdadeiro calcanhar de Aquiles de Luke, ao qual mesmo o tinha dito onde seria, e enquanto Cronos foi ferido, o semideus usou sua magia para sugar o poder do Titã, se tornando ainda mais poderoso, pegando a foice de Titã e unindo-a com o poder divino e seu próprio poder. O mesmo destruiu os tronos dos deuses com um só golpe, absorvendo também o poder das outras 12 divindades, que enfraquecidas caíram de joelhos após aprisionarem Tifon. Este também foi o sinal para que os semideuses leais a Dante atacassem toda a cidade. Se encheu de gritos quando o irmão matou o irmão e filho matou o pai. Os 12 olimpianos menos Poseidon foram levados ao Olimpo, onde lá encontraram Percy Jackson caído no chão derrotado, e do outro lado Luke e Dante, ao qual em sua nova transformação era um ser de poder inigualável perante os deuses. Com fúria Zeus, rei dos deuses, quebrou suas correntes e atacou seu filho, pronto para terminar a vida do traidor. Mas isso foi em vão. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, pois diante dos Dante Zeus desapareceram voando para os céus entre as estrelas. Tudo o que se pode ser visto eram explosões que por muitas décadas a humanidade nunca conseguiu explicar. Eles apenas souberam que Platão foi destruído pelo impacto de um cometa e a própria Lua se rachou por algum meteorito. Claro, os humanos não sabiam era que tudo isso eram dois deuses brigando no espaço na forma divina, onde seus poderes estavam além de tudo que era mortal ou imortal. E infelizmente, por mais que Zeus fosse experiente, Dante era mais poderoso, e nas profundezas do sistema solar Dante, como uma única mão, agarrou Zeus em um momento de desatenção e sem qualquer piedade quebrou o pescoço do deus rei, logo sugando todo o poder divino do outrora maior de todos os deuses. Sem se importar, Dante havia transformado seu outrora pai em um simples mortal que agonizou por exatamente 5 segundos antes de o frio extremo congelá-lo até a morte. Dante cortou a cabeça de Zeus e se teleportou para o Olimpo novamente, onde uma batalha ocorria entre semideuses e deuses. Percy liderou os poucos ainda leais ao Olimpo, mas Luke, que estivesse fraco após o ferimento que milagrosamente sobreviveu, lutou com unhas e dentes contra seu ex-amigo. Se a batalha de Dante e Zeus foi um duelo entre deuses no profundo espaço sideral, a luta entre Luke e Percy era semelhante à batalha de heróis antigos. Mas no final os leais ao Olimpo recuaram, pois Dante tinha chegado e sem piedade olhou para todos aqueles que ainda se permaneciam fiéis ao Olimpo. Dante os vaporizou com um simples brilho dos olhos, e durou o poder dos olimpianos, os transformando em nada mais do que mortais, que foram mortos à espada pelos seus próprios filhos. Luke Castellan cortou a cabeça de seu pai, e muitos dizem que não havia nem sequer um pingo de hesitação quando a cabeça de seu pai rolou até os pés do semideus Thalia Grace e Javon Grace. Chegaram no Olimpo, e em suas mãos havia Ártemis acorrentada em correntes de ouro. Sem pensar duas vezes, o mesmo aconteceu com a deusa, ao qual se tornou mortal para toda a vida. Foi então, após a morte de seus líderes, que todo o Olimpo se desfez em caos. Os oceanos ao lado de Percy, que usou todo o seu poder para se teleportar
voltar para Atlântida, onde encontrou seu pai. Poucos foram os deuses que permaneceram vivos, e com seus poderes Afrodite, Hestia e alguns outros deuses menores que juraram lealdade a Dante. Assim que o mesmo demonstrou seu poder, Afrodite foi poupada, pois há muitos anos antes, quando teve a oportunidade de matar Dante, ela não o fez, e por causa disso ele também demonstrou a mesma segunda chance para a deusa do amor, que apesar de estar comatado dos poderes ainda ar forte e imortal, vivendo sua vida sem se preocupar com quem governava o mundo. Hestia deixou de lado seus votos e começou a viver sua vida longe de tudo que lembrava sua outrora família. Hecate e outros deuses menores se viram se unindo a seus filhos novamente, apesar dos muitos anos afastados. O que aconteceu nos anos seguintes. Por quase 3 meses, semideuses leais a Dante caçaram os deuses e semideuses ainda leais a Olimpo até a extinção, todos capturados ou mortos até o último, restando apenas os deuses do oceano, aos quais fugiram para o mais que Dante reuniu seus leais camaradas, assim como seus leais semideuses, e lhes transformou em uma nova raça de imortais conhecida agora como protógenos, e com eles uma nova era se iniciava, pois com a destruição do Olimpo houve também sua reconstrução, e agora batizada de Enotia, ou em sua tradução unidade com os poderes de Dante e o resto dos protógenos. O mesmo fortaleceu a Terra, aprisionando Gaia em seu sono por mais 1000 anos, e foi neste tempo em que muitas novas ameaças surgiram para o reinado dos protógenos. Poseidon e seus exércitos avançaram prontos para conquistar o mundo, e liderando estes exércitos estava o novo deus Percy Jackson, assim como Anabipshades, que havia sobrevivido ao expurgo véu, foi destruído, e todos os mortais puderam ver a guerra divina que aconteceu, e pelos próximos 100 anos Dante e Percy lutaram, assim como Thalia, Grace e Luke lutaram contra o resto dos inimigos de Enotia, mas no final Dante venceu a guerra e, com em cabeça de seus melhor amigo suas mãos, o mesmo avançou contra os portões de Atlântida, devastando tudo em seu caminho de conquista e dominação, pondo um fim na Guerra Queimar. Ano 2218. Foi séculos após a Guerra Terra e Mar que Tártaro, senhor do abismo, veio à Terra com exércitos de monstros para destruir e conquistar o mundo, assim como Gaia desejou. Dante e seus generais e um exército de mais de 1000 protógenos avançaram ao lado da raça humana, que se aliou aos verdadeiros deuses do mundo. A batalha foi travada tanto no mundo mortal quanto no próprio Tártaro, com Dante levando a guerra até o Deuses primordial e o retirando de seu reino. Ambos os seres de nível superior lutaram no espaço, e foi dito que cada colisão de seus punhos e golpe de espada podia ser sentida no outro lado do sistema solar. Ninguém sabe exatamente como foi a luta, pois em certo momento ambos desapareceram apenas para lutarem no planeta vermelho Marte, ao qual foi destruído na batalha entre os dois seres divinos. Foi só então que Dante saiu vitorioso, quando o rei arremessou Tártaro no núcleo do planeta, e lá usou seu poder divino para destruir o planeta num feixe de poder que eclipsou as estrelas. Por fim, a guerra estava vencida e os monstros foram mandados para o abismo. Assim, enquanto todos dos rei Dante olhou para seus súditos e sorriu enquanto levantava o punho, enquanto trovões rugiram nos céus. Após final Dante Jones se tornou o maior rei dos protógenos e se casou com sua meia-irmã Thalia, ao qual juntos tiveram muitos filhos. Ambos estavam unidos, e diferente de seus predecessores, nunca houve traição em seu casamento, e por mais de 20.000 anos de reinado o reino dos protógenos e a humanidade evoluiu, se espalhando pelas estrelas sob o olhar atento e sempre vigilante daquele que superou os semideuses, venceu os titãs e lutou contra os deuses primordiais. Fim. Nota do autor.
Espero que tenha gostado. Essa foi uma fic que fiz há muito tempo atrás, mas por alguns problemas não postei e agora a reescrevi. Se acham que foi um pouco apressado, é normal pensar assim, já que não tinha desejo de expandir demais o universo em si, não queria perder o foco como aconteceu com outra de minhas histórias. Por isso espero que tenham gostado e até a próxima fic que eu estou reescrevendo novamente. XXXXXX